Esse é o Quarto de Cima, e eu estou com um amigo meu hoje, uma pessoa querida, um grande profissional da área, produtor musical, técnico de áudio, vídeo que você imaginar, arranjador, tecladista, eu conheci como tecladista, o grande Fábio Cirino. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem, Pedro? Maravilha, cara, tô bem. Nessa correria do dia a dia, mas tá ótimo, assim, né? O importante é não ficar parado, né? E como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô bem. Não, por falar em parado, como é que você está tocando a vida? Você está fazendo algum trabalho presencial ou resolveu montar a estrutura em casa? Então, assim, eu nunca tive um trabalho, um escritório, algo do tipo, um home studio fora da minha residência. Eu sempre, até Sempre foi em porque, casa, então, assim, né? sempre foi em casa, né? Em alguns momentos eu saí da minha casa e montei em um quarto onde sobrava lá com os meus pais, porque minha mãe se sentia muito sozinha quando eu, poxa, bem ou mal nos intervalos, bebi uma água, trocava uma ideia com ela. Sempre fui muito família nesse sentido, né? Daí precisou receber um cliente, alguma coisa assim, eu ia fazer uma locação de estúdio, né? E daí recebia o cliente, trocava ideia, fazia uns briefings e tudo mais, e voltava sempre nessa questão. Foi assim sempre. Mas, assim, atualmente, né, eu tive que voltar também, assim, montei um cantinho mais especial aqui na minha casa mesmo, né, para poder fazer esse tipo de trabalho de home studio, né. Não é um home, como diz, né, não é um home aberto a público, né, mas é um home que eu consigo adiantar muita coisa, fazer tudo que eu preciso. Então, acho que o menos acaba sendo mais nessas horas também, né. Entendi. Precisou sendo mais, a gente aluga, é isso. Existem dois caminhos na tua vida que, ao menos, né, que eu saiba, e um deles foi como eu te conheci. Eu te conheci nos palcos, né, católicos. Acho que a primeira Isso aí. vez que eu te vi foi conversando não, foi tocando num show com a Adriana Arides. Na época eu acho que era Adriana, não tinha nem Adriana. Arides, né. É E isso aí aí. e aí foi, acho que num Hallelujah, não sei se foi em Fortaleza, e já achei, assim, acima da média, né, você é um músico que com certeza estuda, se dedica e acabou se tornando produtor musical. Como é que foi esse começo da música para você até chegar, assim, nessa altura de tocar com a Adriana? Rapaz, eu digo assim, Eu digo sempre Adriana que é um detalhe, fui. claro que o caminho é outro, Claro. né. Não, não deixa de ser uma meta por muitos difícil, né? Uhum. Então, assim, a galera sempre fica sonhando e tal. É. Eu vou startar, né? Eu até lancei um post em relação aos 3 meses de falecimento do meu pai, Hum. e ele dizia que ele foi meu maior incentivador. Eu iniciei tocando com 8 anos de idade, ele me botando na escola, e 10 anos de idade não tinha mais dinheiro para manter, e daí qual era minha meta de vida no momento? Eu vou tirar a música, eu só tô com 6, 7 musiquinhas, eu quero mais. E Aham. daí eu pegava aqueles LPs, Roberto Carlos antigos, né, aquelas coisas de Ray Cunningham que eles tinham, botava, ficava tirando de ouvido já naquela idade. Uhum. Porque eu tinha o embasamento já voltado mais ao ouvido, e partitura eu iniciei, mas eu não me adaptei em um primeiro momento. E daí, na paróquia de Partitura é um São Brás, negócio em chato mesmo. Madureira, é Aham. fogo, cara. E daí, assim, quando eu iniciei em Madureira, né, eu era da paróquia de São Brás, enfim, todo domingo, aquele que ia todo domingo, mas não tinha pastoral nenhuma. Sempre Hã. gostava de, pô, eu tava perto da música e tal, tinha os músicos lá, com violão, bateria, tudo mais. Chegava perto, assim, via que não tinha abertura, e de repente apareceu um evento chamado Comuniarte, né, que era um evento que levava teatro, música e tudo mais. Meu pai, você vai escrever ali. Eu falei, não, que isso, aquela coisa, enfim. E daí minha tia é costureira, ele comprou todo o equipamento, todo o material, montou uma bag pro meu teclado, né, com PSR 100, se não me engano, olha só. Caramba, todo dedicado, né. Não, ele montou meu teclado. Não, fica lá. Quando toquei a primeira música, bateu palma, enfim. E eu lembro Irado. que foi o ano que o Ayrton Senna tinha morrido, então tinha uns 3 meses, assim, de Pô, falecimento do Ayrton 92, sei Senna. lá, Hã? 91, 92, sei lá, ou um pouco Eu não. depois. É um pouquinho só depois. É E 94 por daí. aí, né. Acho que foi isso mesmo, né? E daí ele. Tipo assim, botei todo mundo pra chorar no salão, foi engraçado, enfim. No final da Pô. apresentação, o padre me chamou, Hum. né?
não, vai tocar, não sei o que, vem tocar aqui nas missas. Então, o padre que me puxou, né? Sim. E eu fiquei aí até uns 20 e poucos anos tocando. Nesse meio tempo, eu fiz escola de música Vila Lobos, fiz sax lá. Aí sim aprendi a partitura, né? E iniciei no curso técnico lá, só que por conta de vestibular e tudo mais, eu saí. Mas Sim. aprendi muito, assim, leitura à primeira vista do Vila Lobos aqui no Rio era na época sensacional, né? 98, 99 foram os anos que eu cursei. Porque você acha que não é mais? Mudou? Eu não sei, eu não tenho acompanhado, é só por isso. Entendi. Eu não sei como é que se tem se mantido 100% lá. Eu Sim, sim. acredito, eu espero que sim, né? Me parece Mas ser uma escola boa, também faz muito tempo, assim, eu dei uma passada sim, lá. sim, muito renomada, enfim, É, muitos conhecidos passaram por lá, né? Jorge Versilo também, enfim, é. uma galera que passou por lá. E daí, assim, nesse esquema de sax eu já fui brincando para um outro caminho, né? Hum. Transposição, tocando, enfim. E eu fiquei nesse ping-pong e terminou o Vila Lobos. E eu fiquei só tocando, enfim. Eu já tinha a questão de ouvido absoluto, né? Só que era adolescente, aí, tipo, escutava sirene na rua, efeito Doppler. É, Oi, nota tal, enfim, era meio louco nesse sentido. nota tal e tá caindo Mas até não sei quantos tons abaixo, né? O Doppler, né? é isso aí, o Doppler é isso aí. E daí, assim, eu comecei a tocar, né, na música fora igreja, né? Aham, Evangelização, de fato. sim. Não que dentro da paróquia não seja, mas assim, é um desafio diferente. E daí eu fiz o primeiro, assim, toquei a primeira vez um fonograma. Meu primeiro fonograma foi tocando sax, né? Ministério Renova, na época era Renova Rio. E eu conheci um Que ano baixista isso? lá que, pô, cara, foi 2003, Ah, 2002, 2003, por aí, por aí. hum, E daí o baixista, né? Todo mundo fala, não, que ele é pô, bom, toca pra caramba, não sei o quê. Eu fui ver, era o André Rebelo, meu amigo até hoje, assim, sim. né? Sócio da banda Plear, tudo mais, enfim, a gente, Ah, é meu sócio contigo? irmãozaço. Ele é sócio comigo. Caramba, que irado. Ele é sócio comigo. E daí, assim, era o cara do jazz, né? Aquela É, coisa. E, pô, todo mundo, assim, quem tá lá embaixo, pô, não, o jazz é o ápice, né? O fim da linha. Quem sabe jazz sabe tudo, né? Não é bem assim, mas é, tem um pouco essa coisa do jazz ser difícil, então inalcançável, né? E daí ele começou a me pilhar. Falou, poxa, você podia é, é, estudar mais, cara. Você tá estudando com quem? Eu falei, cara, com ninguém. Não, mas você tem que estudar, não sei o que. Pilhou. Me indicou um amigo dele lá em Bangu, né, o Léo de Freitas. uhum. Fiz 9 meses de aula com ele. E daí ele falou, cara, não tem mais nada para te passar. E nisso eu já tinha, pô, ele tinha me dado uma aula que, assim, me deu um upgrade absurda. Em 9 meses foi o upgrade que eu precisei para ser visto pelo Ítalo Vilar, Sim, né? E depois eu fiz um show com a Evelyn Castro. Assim que ela saiu do Fama, ela fez um show numa paróquia, que daí montaram uma banda. Parte da banda da Adriana estava lá, né? Dudu Nascimento, meu irmãozaço, tava lá comigo. pô, Dudu é Aí gente ele me viu, boníssima. né? A gente, pô, cara, fora da curva É, de bondade, amizade, assim. é. E ele, assim, ele viu, né, que eu tava muito naquela vibe de computador, timbrar com teclado. E, cara, pô, na época, né, música católica do Rio de Janeiro, na época não fazia isso. Isso era 2005, 2006, assim. Não, E eu gostava muito. inclusive, um parênteses, de lá para cá, houve um crescimento exponencial gritante, né? Assim, sempre teve Uhum, muito embaixo a qualidade musical, tá? E eu queria sim. até que você falasse sobre isso um pouco também. E Uhum, aí, eu não sei qual foi o fenômeno, cresceu bastante, que foi justamente na época que eu também comecei a produzir e tal. E a uhum. gente viu um crescimento na qualidade da música, né? Mas continua, tua linha aí. Não, claro, claro. Mas aí, assim, tá acabando a historinha, tá? Não, é. Vamos lá. E daí eu fiz alguns shows com o Ítalo, Raléu, Canção Nova, enfim. Antes eu já tinha feito muita coisa com o Isaías aqui no Rio, e faço até hoje, porque, pô, é meu irmãozaço aqui. E Isaías eu é o sei... evangélico, né? Não, não, não. É Isaías da Comunidade Coração Novo, Ah, sim, 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 sim. tá? E daí ele... Eu fui tocando com o Ítalo e o Dudu, poxa, cara, marquei na casa dele, eu mostrei para ele o que era. Na época eu ainda usava PC, notebook Windows, né? E daí Ah, ele, pô, cara, vou te colocar para tocar com a Adriana e tal. Aí eu falei, pô, cara, difícil e tal. E eu lembro que na época rolava nos bastidores que
quando alguém substituiu o Luizinho, que era a minha referência da época, né? Sim, sim. Ele, assim, ninguém tinha conseguido substituir ainda o cara. Porque o pessoal chegava, não fazia o que ela queria, ou não fazia algo próximo, ou, na verdade, é o que precisava ser feito. Falei, caramba, então a pressão aumentou, né? Mas, enfim, o show dela tem BG, da mesma forma que foi com o Ítalo, eu fiz com a Adriana, eu criei os BGs, já tava naquela vibe, né, de estudar, então fiz. E fiz o show dela com BG, cara. É assim, uma das coisas mais emocionantes. Tu fez o teu lance e deu play lá e só somou ao vivo, que é a melhor coisa, né? Porque ela fica satisfeita e você não fica se esforçando muito ao vivo, sujeito a erro, né? É isso aí. Na verdade, é muito trabalho, né? Para apenas um sub, mas eu tava na fase de estudar, então... Sim. E tava assim, e precisava fazer nome no mercado. Esse era o grande lance. Com certeza. Então eu lancei. Quando terminou o show, assim, eu vi que ela tava feliz no palco. Né? Era até no Norte Fluminense que a gente fez um show. E daí todo mundo foi embora, o hotel era muito próximo, os meninos foram andando. E daí só ficou um dos backings com ela esperando na van. E daí eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui pra ver, né? Eu tô ansioso pra saber se ela gostou. E daí, quando eu entrei na van, ela falou assim, olha, eu pensava que o Luizinho era insubstituível até hoje. Aquilo ali pra mim marcou de um jeito que eu falei assim, caramba. E ela assim, toda vez que ele não puder, por favor, que seja você, porque você chegou onde a gente precisa. Aí eu, poxa, um cara que veio da paróquia, da missa das crianças, né? Conhecendo a realidade de tudo, assim, rodei parte de evangelização do Rio de Janeiro inteiro, conheci várias paróquias. Chegar num patamar onde na época só se falava em Adriano e Padre Fábio, sabe? Para mim foi o ápice, assim, a meta alcançada, com certeza, sabe? Não, e não é fácil. O pessoal acha que o mercado católico é qualquer coisa, qualquer nota. E isso ao meu ver, que faz cair muito. Tem aquele velho mito, né, de não, é meio que, entre aspas, Deus entende, Deus aceita do jeito que a gente vem, do jeito que tá. E isso é uma... Eu não posso dizer que é uma herança, isso é um ranço, isso é uma maldição. Porque, exatamente. Inclusive, eu tenho percebido que Deus, desde o ano passado, tem me chamado para falar para o Ministério de Música desse jeito, né? Que é uma coisa tão antiga. Acho que antes da gente nascer já existia esse conceito e essa mentalidade distorcida, né? Então, combater isso sempre é necessário. Pessoas novas estão chegando, elas já chegam com essa mentalidade. É isso aí. Na verdade, assim, depois da Adriana, assim, e junto com ela, quando conciliava a agenda, né, que eu comecei a fazer em paralelo vários fonogramas, né, como produtor. E aí que veio a minha veia de produção mesmo. Mas eu fiz muitos workshops, até tocando jazz em paróquia, sabe? Para o pessoal ver que poxa, eu vim de baixo e é possível e tudo mais, né? Mas, assim, eu vejo que as pessoas vêm muito naquela visão da simplicidade do nascimento de Jesus, da manjedoura, o simples, sabe? Eu não curto isso. Nesses workshops eu sempre falava assim, gente, não se reza uma Ave Maria e vira uma Beyoncé. Não é assim que funciona. Tem umas outras coisas que eu falava, assim, não desmerecendo, mas é só para dar um despertar no músico, tá? Claro. Não desmerecendo a função médica, mas eu falei, qual é a diferença entre um médico, um cirurgião, né, e um músico? O pessoal, não sei. Eu falei, porque o músico ele mexe com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu já mandava para trazer responsabilidade para a pessoa, sabe? E os dois estão sujeitos a fazer besteira se não estudarem direito, né? Então, exatamente. Tem que fazer direito o teu ofício, né? Exato. E eu dava exemplos, tipo, você vai estar passando o som ali, vamos supor, está passando o som ali antes de começar a missa, a igreja está vazia, aparece uma pessoa que está prestes a se suicidar. A pessoa, ai meu Deus, estou indo lá só para dar um bye-bye Jesus, virar as costas e se jogar no primeiro carro, sei lá. Cara, dependendo do que você faz ali, ou você salva a pessoa, ou você acelera o processo dela. Porque, entendeu? Eu jogava um pouco meio pesado, sabe? Porque o músico ele tem que perceber que música não é brincadeira, né? É um hobby, tudo bem, mas assim... principalmente música católica, né? Que é diferente do entretenimento. Ele mexe de forma invasiva na pessoa. É isso que as pessoas não entendem muito, sabe?
O médico, ele cuida do corpo, e isso é importantíssimo. A gente cuida do processo de salvação de Deus na vida da pessoa. É isso, exatamente. Então, a coisa Aquele exemplo não é nem desmerecendo o médico, não, é longe disso, mas é só para mostrar, caramba, a gente mexe com as vidas das pessoas, sabe? Que às vezes o músico tem que acordar um pouco, sabe? Estudar é preciso, cara. O que eu costumo dizer é que, por sermos músicos que tratamos de evangelizar, precisa ter intimidade com Deus, precisa ter uma vida de oração, de contemplação, porque não adianta você tocar bem, né, e você nem saber direito quem Deus é, e você não ter uma relação com Ele, porque você não transborda nada, a não ser técnica. E aí vai para o mercado fonográfico secular, que você vai se dar muito mais, vai ser muito bem sucedido, vai ganhar mais e vai ficar mais famoso. Então, a gente está na igreja e, por conseguinte, no mercado católico, porque a gente é chamado por Deus a estar, né? Então, a gente se sente impelido a estar. Tem uma questão toda da tua história, de você ter uma experiência com Jesus, ou ter sido criado na igreja, aquilo vai, em algum momento, Deus vai mostrando que é aquilo mesmo que Ele quer, não é por acaso, né? Mas, então, o que eu costumo dizer, tem que ter as duas coisas. Então, não é só também, não, mas eu rezo todo dia e eu tenho uma intimidade com Deus. Sim, mas, por exemplo, se você fosse um pregador, você tem que saber o que dizer. Se você for um padre, que é uma pessoa ungida, que tem intimidade com Deus, ele tem que estudar para falar. Ele fez 3 faculdades. Todo dia que ele reza a missa, ele vai fazer uma homilia, ele precisa estudar o que ele vai dizer. Não é no improviso, né? Todo mundo que está trabalhando ali, na liturgia, os outros ministérios de intercessão, ou de pregação, ou de formação, ou seja, do que for, pastor de grupo de oração, todo mundo tem que se preparar, né? E essa coisa do músico, que eu falei com o Marcelo Duarte, eu gravei com ele um dia desse. Também eu falei dessa coisa desse preconceito de dizer que não pode ganhar para trabalhar na igreja, né? Porque tem que ser gratuito, porque é o serviço a Deus e tal. Então, existem muitas confusões, e por isso que, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um músico católico, eu faço as mesmas perguntas, porque eu quero ouvir da pessoa para poder continuar a ficar registrado isso, né? Sim. A gente faz parte de um grupo no WhatsApp, que eu acho que foi você que abriu, né? Fui eu e o André, cara, André Oliveira. Nossa, coisa assim, o grupo tomou uma proporção que eu não imaginava, assim. Não, e vai entrando gente, e é muito legal poder ter contato com essas pessoas. A gente se ajuda, né? A gente faz indicação de, esse software é bom, a gente tá vendendo. Inclusive, você falou do Luizinho, o meu primeiro Nord eu comprei dele, Nord Stage 2, lá em 2011, sei lá. Né? Conheci o Luizinho tocando o SP76 XP30, cara. Você olha só. Antiga. Fala XP30, eu lembro do Rafinha no Bom Pastor fazendo. Como é que é o nome? Vigília de sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Né? Olha aí, olha só, Rafinha. Já toquei naquela vigília com aquele XP30 também, cara. Cara, eu não sei se você. Eu acho que você tem tudo para discordar, mas, assim, para mim, o Rafael Pereira, o Rafinha, é um dos maiores do Brasil. Tecladistas. Não tenho o que discordar, não, tá? Não, assim, porque não tem mesmo. Você conhece mais gente que eu e tal, mas, assim, eu fico. Eu não me acostumo com ele até hoje. Ele tocando, eu fico, cara, é impressionante. E é tão rico, né? Esse nosso grupo tem gente assim, tem o Marcelo Duarte, que a gente falou, tem outras pessoas, tem o Maurício. O que eu gosto é das vertentes, né? O Maurício também é um fora da curva. O Calazans, eu não sei se ainda tá, mas já esteve. O Calazans já esteve. O Eduardo Farias tá lá. É um músico excepcional. Excepcional. E o fora da curva, né? O Johnny S. Poxa, inclusive é um produtor, né? Cara, assim, muito interessante. Ele sempre desponta, né, no mercado dele. É mais evangélico, tá, mas muito, assim. Muito exatamente. E me conta um pouco da tua parte profissional. Você está na Globo, né? Isso aí. Verdade eu sempre fui, como eu disse no começo, muito família, né? Tipo, JMJ, eu não saía, largava a esposa com crianças meses para produzir algo que iria para JMJ. Eu tenho foto minha gravando aqui de madrugada, na época eu tinha um motivo, se não me engano, e com um dos pés
mexia no sustain, no outro pé eu estava empurrando o carrinho, sabe? Eu sempre fui dessa Casca eu sempre fui, grossíssima, né? não, sempre fui desse, ainda gêmeas, né, cara? Então, Gêmeas, trabalho mas, dobrado, não tem como descansar e deixar só com a esposa, né? pois é. Enfim, na minha adolescência, eu fui me apaixonando cada vez mais pela música até o ponto de eu comentar com meus pais que queria viver disso. Uhum. E o meu pai, ele deu um pulo para trás, falou, não sei o que, música é difícil, né? E sempre tem essa coisa, né, de música não dá certo, música vai ser mais complicado. Eu sei que eu fiquei meio triste, mas assim, muito obediente à família. Então eu segui uma graduação que não era música, né? Eu fui para análise de sistemas. Fiz coisa da pesada também, desenvolvi softwares, eu mantive um pouco o site da Supervia, o sistema de arrecadação da Supervia, o site do Comitê Olímpico Brasileiro em 2016. Então, assim, Caramba. eu sempre fiz muita coisa pesada nesse sentido. Mas a música sempre ia em paralelo. Vivi muito tempo de música como produtor, né, músico, vivendo só disso. Na época que a gente montou uma equipe de gravação junto com o Guga, com o André, com o Renan, né? A história de encontro deles, inclusive, foi quando eu fiz um show de jazz com o André Rebelo, eu chamei o Gustavo para ir, o Renan estava tocando com a gente, então eles se conheceram lá, aí começou toda a brincadeira que a gente vê hoje a fábrica, né? E daí em 2011 eu saí, o Rafinha entrou e a história foi continuando. Mas assim, eu me formei em análise de sistemas, trabalhei um pouco no mercado e sempre fiz em paralelo a produção, né? Deixava às vezes dormindo pouco. O pessoal, mas por que você não larga tudo e vive só de música? A questão não é só essa. Hoje em dia eu consegui juntar as coisas. Seria, né? Eu consegui fechar uma pós-graduação em trilha sonora, depois de tanto fazer alguns filmes com o Maurício Piassarolo. Sim. E hoje em dia, o cara, produtor musical, ele mexe com a parte de sistemas, né? Com o computador, como manter, como deixar o processamento, como criar sistemas voltados a áudio e também, né? Puxei a parte musical como pós-graduação. Como é que Hoje você na faz Globo, pós-graduação em trilha? Quem é que dá esse curso? quem é que dá esse curso? Esse curso foi um curso, inédito e só lançou uma turma. Como é que pode? Pois é, Contemplado? isso que eu estou achando assim interessantíssimo. Foi um curso que foi oferecido em 2017 e o coordenador do curso era o Tim Rescala. Caramba. E daí, tiveram vários outros, assim, do cenário. Eu, por exemplo, lá na Globo já, troquei ideia com 3 que trabalham em novelas lá, né? 3 professores que me deram aula. Então, assim, a gente vai fazendo o networking e a coisa vai acontecendo, né? Networking é tudo, inclusive é mais válido do que dinheiro no bolso, porque É isso aí. você se relaciona, você consegue servir, ser servido, Sim. ajudar, ser ajudado, não se manter, Sim, né? sim. Aí, assim, hoje lá na Globo eu sou especialista em tecnologia, mas só que lá a parte de tecnologia ela não engloba computador, infra, não é isso, tá? Não é só isso. E eles me direcionam um pouco mais para a área de broadcasting para áudio. Então, aí que eu consigo unir o útil ao agradável. As ilhas de sonorização, de pós-produção da Globo, eu dou suporte. Então, deu um problema no Pro Tools, qual é o sistema que está aqui? E o bom disso é que eu conheço o operacional disso, né? Então, se precisar fazer um teste, enfim, se precisar em loco fazer um teste para poder ver se dá certo, eu posso trabalhar como operação, porque eu conheço o cenário, eu tenho uma mindset de como funciona aquilo. Então, isso tudo ajuda para esse canal, né? E tá tudo no Projac, né? Não tem mais nada no Jardim Botânico, né? Tudo Projac, assim, algumas coisas tem ainda no Jardim Botânico e no Ion, né, que é o Ion é o meio do caminho ali, que tem algumas coisas também, mas a ideia pós-produção, a maior parte está mesmo no Projac. Já há muito tempo, né? Tem alguma coisa em São Paulo, parênteses, assim, da Globo que seja considerável ou é só estúdio de gravação? Na Globo é como se fosse a emissora mesmo em São Paulo, junto com como é no Rio, como é no Jardim Botânico, né? Tem lá A parte do Projac a gente pode como é que eu vou dizer? A gente pode
definido da seguinte forma: no Jardim Botânico é mais voltado a jornalismo. Sempre foi, né? Entretenimento, de uma maneira geral, é Projac. Então, gravação de novela, gravação tem uns estúdios lá, né? Gravação de programas de público, variedade é lá. Então, a gente pode, pelo menos Mas assim... Faustão foi para São Paulo há muitos anos. Jornal da Globo foi para São Paulo. Mais o quê? Sim. Hulk. Tem um bocado de coisa que foi para São Paulo. Ana Maria Braga acabou de ir para São Paulo, mais você. Melhor lá? Por que o pessoal vai para lá? Mas eu não sei assim. No Talvez caso a da Ana cidade Maria, seja melhor, né? Não, assim, no caso da Ana Maria, eu acredito que seja mais pela proximidade da família dela, né? Tem porque ela é muito do esse interior, contexto, né? Também. Tem muito esse contexto também, né? E daí, aos poucos, as coisas vão mudando. E a Globo vai se reinventando aí, enfim. Agora me diz uma coisa, a gente falando de Globo, mudamos totalmente de assunto, mas é assim mesmo, tá? A gente vai para outro caminho aí, mas fica tranquilo, se você quiser retomar também, tranquilo. Tem que ter dinamismo, tá certo? Mas assim, não se sinta assim, tolhido de voltar e falar o que você estava querendo falar, não, tá? Só porque eu viajo na maionese total. Mas Globo, cara, você conhece, assim, não é para ficar falando mal de nada, mas muitos anos, né? Marcão, que é sonoplasta da Globo, amigo meu, foi meu chefe, 20 e tantos anos atrás, assim, uma pessoa que eu considero muito. Ian Murray era sonoplasta, saiu também. Uma coisa que eu vejo é que existe, assim como qualquer outra grande empresa, existem, assim, algumas imperfeições. Por exemplo, um diretor de núcleo vai fazer a novela tal. O Projac, a Globo, ela tem tudo de estrutura que você imaginar. Aí o diretor diz, não, mas vamos supor, os geradores de energia eu quero que seja contratado pela empresa tal terceirizada. Não, mas a gente tem um galpão cheio de gerador para você aqui. Não, tem que ser tal. Para quê? Para pegar dinheiro, ganhar por fora, né? É que nem a velha história do jabá para trilha sonora, né? Isso sempre vai acontecer, né? Sim. Acontece hoje ainda, né? Sim. Assim, nesse caso, dentro da Globo, eu não tenho muita visibilidade disso, tá? Porque como a minha parte não é mais voltada à parte de produção, né? Lá não é produção, é mais tecnologia e estratégia. Então, assim, a gente atua dentro da necessidade da produção. Então, reuniões de produção e tudo mais, a gente não está inserido nisso. Mas eu sei que no cenário de trilhas, por exemplo, existe muito isso. E não só na época de trilhas, né? Fonogramas antigos também, a gente via muito aquela questão de, não, eu posso gravar a sua música, mas eu quero por participação na composição. A gente vê muito isso também por aí, né? Acho que o golpe é o mesmo, só muda a vítima, né? Como dizem por aí. Não, eu fico impressionado falar nisso o Prateado, né? Que ele tem nome em todas as produções dele. Será que ele compõe tudo? Eu fico assim, às vezes, me perguntando um pouco. O Prateado, realmente, eu não sei. Ele é um ótimo músico, eu realmente não sei. Nossa, eu sou muito fã dele. Exatamente. E assim, hoje em dia eu não tenho visibilidade, assim. Eu tenho um networking lá, por exemplo, muita gente fala, pô, mas você não produz música lá? Não, assim, não é interessante no meu caso, tá? É o que eu falo, assim, muitas coisas a gente precisa abdicar. Eu já troquei várias ideias, assim, com o André Cavalcante sobre isso. Eu hoje, assim, em 2011, eu me casei. E a gente tem... Eu fui criado de uma maneira, né? Minha esposa também tem uma criação diferente. E a minha esposa, ela tem, assim, ela não é tão arrojada no que diz respeito ao profissionalismo. Ela vai sempre no certo garantido, né? Então, assim, para dar uma tranquilidade até para minha esposa em casa, eu me viro nos 30 aqui, trabalho lá que é um pouco mais, tem um valor garantido mensal, mas se você me falasse assim, pô, Fábio, e se você fosse solteiro, você ficaria lá? Não sei, se bobear, acredito que não, porque eu estaria um pouco mais. Pô, mas parece uma prisão. Não, cara, não é uma prisão. A gente não casa por brincadeira, né? A gente tem que trazer uma tranquilidade para a família. E daí minha tranquilidade acaba sendo essa. E daí onde eu tô querendo chegar, né? Muita gente acha que eu tô como produtor musical na Globo, tudo mais, enfim. Não existe uma regra disso, mas o que eu vejo lá é que as maiorias de produtores musicais são
contratados por produto, né? E É. então, um contrato temporário. Não fica, é Para bom que não fica pensar com um nisso. vínculo bom para a empresa, né? Porque aí Mas é acabou, isso, as acabou, tchau, pessoas. né? É isso aí. As pessoas pensam muitas vezes que não, o Globo tá falindo, não sei o quê, tá demitindo um monte de gente. Não, é quebra de vínculo, tá? Melhor, né? E Inclusive, um monte de assim, gente que tinha contrato assim enorme, pagaram rescisão e mandaram embora. Um monte de gente foi para a Band numa época, já tem uns 10 anos isso. Você sim, lembra sim, sim. desse Exato, lembro. êxodo para a Band? Estavam querendo pagar mais na Band, né? Pode crer, pode crer. Mas é isso mesmo. Assim. E aí, assim, você vê que o cenário, ele não é... Você não pode pensar só... Porque, às vezes, músico, né? E principalmente quando é autônomo, a gente fica naquela... Não, tem que ganhar, 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 ganhar. E eu sempre uso isso para quê? Para poder me puxar para a família. Porque se deixar, pô, eu vou ficar no estúdio eternamente. Eu vou virar um mestre, um monstro do estúdio, vou, mas como é que tá minha família em casa, sabe? É. Tá bem assistenciado? Então, assim, esse jogo de cintura diária que eu falo que é a nossa correria do dia a dia. Porque... Cara, eu vou te falar que eu tenho um perfil diferente, porque, por exemplo, o André, como você falou, ele dorme no estúdio se deixar, Sim, sim, sim. acorda cedíssimo, porque ele não dorme muito, acorda 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã, e fica trabalhando. Às vezes esquece de comer, faz uma refeição por dia, aí chega à noitona, assim, 9, 10 da noite, ele para e aí dá um relax e dorme. Então, cara, a pessoa é rato de estúdio mesmo, eu não tenho, a minha cabeça sempre foi tá com eles, assim, eu pensar na visão geral da coisa, eu dirigir, quando tiver que arranjar, mete a mão, mas só que em geral ele é o cara que tá lá, é o técnico que mete a mão e tal, Uhum. fica 12, 14, 16 horas. E eu preciso sair, eu preciso pensar em outra coisa, eu preciso pegar referências de... E uma das coisas que acontece muito é, eu vou produzir música, eu pego referência em série, em filme, em podcast, em TV e tal, aí as ideias vão vindo dali, os climas que eu estou pensando. Por exemplo, eu Claro, produzo claro. música católica pop, às vezes rock, às vezes eletrônico, mas a gente falou do Prateado, ele me influencia até hoje, da época que eu tocava Prateado. pagode dos anos 90, ou seja, a Já musicalidade toquei dele... pagode anos 90 também. Já tive uma banda, já abri essa galera toda, assim, de pagode da época. Exatamente, mesma época, E assim, né? Prateado era um ícone. Impressionante. Na minha cabeça ele ainda é, lógico que existem, o mercado Claro, mudou claro. muito, mas ele para mim é o redentor do pagode. Se não fosse ele, não teria chegado onde chegou e tal. E Isso aí. assim, e ele agregou J. Moraes e vários músicos dessa época para poder enriquecer, né, a É isso produção. aí. E eu acho que isso é uma coisa de uma pessoa que tem visão ampla. Não é o baixista que é muito bom de tocar baixo. É uma É. visão de criação, de direção, de logística, de mentoria, de mediação. É muito maior, né? E eu gosto desse tipo de pensamento, de Inovação, preencher né? lacunas, exatamente, inovar, criar e tal. A execução musical de um baixista de pagode, antes do Prateado era uma e depois foi outra totalmente diferente. Não, mudou, Ele não mudou. só isso, né? Mudou toda a cara da produção de tudo que você imaginar, as Sim, influências e sim. tal. E, lógico, ele começou com essa coisa do baixo de preencher os buracos ali, Uhum. mas depois, tipo, o primeiro álbum que confiaram ele produzir foi o Que Loucura, o primeiro. Ou, não, Primeiro. o segundo. O primeiro nem foi ele. Foi o segundo. Aí eu lembro que na época falaram assim, a gente confiou ao Prateado. Na época era uma coisa meio assim, a gente confiou e tal. Ah, não, como produção, sim. Como Certo, certo. produção, é lógico que ele já Verdade. gravava muito Já antes gravava até, muito, assim, exato. Agora até do grupo verdade, Raça verdade. para... Mas é uma coisa que, assim, eu entendo muito dessa coisa dessa época porque a gente viveu isso, né? E eu já achava ele um monstro na época, mas eu lembro da banda dizendo, não, aí a gente confiou a produção a ele, a gente está satisfeito, mal sabendo que ele se tornar um semideus do pagode, assim, por Pois é, né? falta de um nome mais assim, apropriado para dizer. Mas é, assim, uma pessoa que é o que eu estou dizendo, o resultado disso não é só tocar bem, né? Então a gente como produtor musical, eu imagino que a gente precise ter essa cabeça atenta, né? Por isso que a forma de eu produzir me influencia muito as coisas que eu vejo também. Os Exatamente. clipes, não é só o arranjo do Justin Bieber, não, é todo o clima que foi em cima daquele artista, da produção e tal. A gente tem que saber traduzir isso para música, né? É. E não Mas só assim, tem esse contexto, né? E assim, a sensação, foi o que eu falei,
a gente é muito invasivo na vida da pessoa. Então, muitas das vezes, quando eu vou produzir um fonograma ou até uma trilha, você tem que produzir algo que você saiba que a pessoa vai ter determinada sensação quando ouvir aquilo. Exato. E essa visão é meio invasiva, né? Porque é como se fosse assim, eu quero que a pessoa chore agora. Vai lá, faz uma nota lá, a pessoa... sabe? Precisa dominar, né? Que... Para conseguir isso, né? Assim, o nosso Exatamente. papel como música católica é gerar o êxtase, né? Então, isso é uma coisa que parece ser fútil, mas o êxtase é você almejar o alto, né? Então, quem está no isso alto é aí. Deus. Você fazer uma ligação, né? Sua com o alto. É isso aí, exatamente. Perfeito. Os santos tinham êxtases, né? Fala um pouco de ouvida absoluta, que é uma coisa que a gente tem em comum. Eu só fui descobrir isso, sei lá, já tinha lá, já era velho, assim, 18, 19 anos, que eu comecei a perceber. Tá, as pessoas não têm esse tipo de memória. Eu sempre achava que era normal. Mas me disseram, apontaram, assim, como é que você lembra? Eu, sei lá, não é para ser assim, não. E aí, mas engraçado. Uma vez eu vi um cara, um americano, David Lucas Bird, ele ensina, você sabe quem é esse cara? Não, eu conheço de nome, mas não ele conheço... dá palestras ensinando a desenvolver o ouvido absoluto. Eu achei interessante, assim, olha só, que era uma coisa... Eu até achei o método dele interessante, porque se você pensar, mesmo assim, se a pessoa não tiver assim, uma disfunção cerebral, que ela vê cores e ela tem o ouvido absoluto extremo, tipo o Hermeto Pascoal, que deve ser incômodo até, você ter ouvido desse cara, porque ele toca na mesa e sabe, né? Tipo assim, ele é um músico assim, ele é um gênio. É um gênio, ele nasceu gênio, ele não se esforçou para ser gênio. Ele estuda, mas ele nasceu gênio. Mas assim, se você é uma pessoa normal e tem ouvido absoluto, como ele diz, começa com uma lembrança de uma nota, ou de duas, né? De uma música, ou de um instrumento. Então, a partir daquela referência que você tem bem gravada na tua memória, às vezes a gente falha meio para cima, meio para baixo, um semitom ali aqui. Tem dia que eu acordo meio desafinado, eu dou uma semitonada, às vezes peraí, será que isso é Fá ou é Mi? Mas tá por ali, né? Nunca erra feio, né? Sim. Agora, e aí depois, você, a partir daquilo, você vai usando a tua noção de ouvido relativo para poder memorizar a cara, a identidade das outras notas, por conseguinte, né? E aí ele diz, e ele começa a descrever nota por nota, e ele diz, olha só, Mi, aí ele, também que tem uma cara mais assim, ele tenta fazer uma onomatopeia e tal, ele o faz já mais diferente, porque isso aqui é o Fá sustenido, você pode ver, e ele vai descrevendo e você vai, caramba, e é isso mesmo, e isso vai ajudando a lembrar e tal. Mas é bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o ouvido absoluto, sabendo falar inglês, eu acho que tem alguma coisa legendada hoje em dia, na época não tinha, era CD que comprava para ouvir, não tinha nem no YouTube. Hoje tem, bota David eu já ouvi Lucas falar Bird. muito dele, mas assim, eu nunca cheguei a parar para ver o trabalho dele, né? Mas eu sei que tinha um pouco dessa questão didática, mas se perguntar que tipo de trabalho, eu não cheguei a parar para analisar. Mas muito legal. A minha descoberta de ouvido absoluto foi parecida com isso, porque eu sempre ia nas notas, tipo, o padre começava a cantar uma música louca lá, eu já, primeira nota já era assertiva. Exato. O pessoal, que isso? Não sei o que. E todo mundo me olhava. Eu comecei a baixar a cabeça para não falar para ninguém. O pessoal, não, gente, vamos correr atrás também. Porque eu virei o consultor e eu não queria isso, né? As pessoas têm que buscar desenvolvimento também. Mas quando eu aprendi o que era de fato ouvido absoluto, foi nas aulas de leitura e escrita musical do Villa-Lobos. Porque o professor, ele tinha um piano, você só tinha a partitura na mão. Né, o caderno pautado. Você fazia a partitura do que ele estava tocando. A praia era essa. E daí ele sempre tocava uma nota. Ó, essa nota aqui que eu vou tocar é essa. E dava uma nota lá. Agora eu vou começar o tema. E começava. Aí, a partir do relativo, você vai desenvolvendo a parada. Exatamente. Só que eu cheguei no final da aula e falei assim, professor, eu não preciso dessa nota. Não sei porquê. Para mim, se você não... Aí ele, vamos fazer um teste aqui. Começou a tocar sem a nota, eu fui escrever. Ele... você tem ouvido absoluto. Aí ele me explicou o que era. E aquela história, assim, a questão do ouvido absoluto é a pessoa conhecer, né, conhecer cada nota, assim, ser apresentada para que ela possa associar, não, é isso, é aquilo. Eu acho que esse é o ponto. Eu explico assim, se alguém te liga, você não vê o número, não sabe quem é.
Aí você diz alô, a pessoa, oi, e é a tua mãe, você vai dizer, oi, mãe. Você sabe que é ela pela identidade daquela voz, né? Exatamente, Então a exatamente. nota, cada nota tem uma identidade, né? Você tem que ser apresentado a ela. Mais para frente eu fui associar isso com a parte de áudio, né? Porque corte de frequências de EQ não deixa de ser isso. Então uma microfonia, ela gera uma nota. É. E daí eu ficava que nem um maluco. Ah, tá microfonando que nota? Essa, então vou cortar a frequência tal. Eu já fazia a conversão em frequência, né? Pô, tinha um professor meu que falou isso na aula. Ele é guitarrista e ele é físico. E ele entende a física do som e tal. E ele, no meio do show, tava dando uma microfonia direto, só que ele tava tocando. Aí teve uma hora que ele... A nota é Lá sustenido, então... É Lá sustenido 4, então a frequência tal. Ele cancela tal. O cara foi, pô, como é que você sabe? É, Não, é isso essa aí. parada é É meio isso aí. doida mesmo, assim. Pra É mim, isso eu aí. queria aprender isso. Eu estava partindo por esse caminho. Mas em alguns momentos, quando o evento é mais solto, eu deixo de excitar aquela nota. Se eu não conseguir falar com o técnico, eu deixo de tocar aquela nota para ela não gerar microfonia. É que nem você tá num quarto que não é tratado e às vezes uma nota soa mais do que outras, assim, no É isso aí, é isso banheiro e aí. tal, né? Tem, Você cada identificar isso sala é tem muito louco mesmo. muito, muito irado. Agora, você acha Muito. que se vive de produção musical católica hoje em dia com conforto ou não? Com conforto, eu diria que não, porque você diz o conforto em relação a Tudo pago, eu viver quero bem, né? dizer. Não, tudo Pagar as pago. contas, É, não é isso? Então, sem eu ficar acredito, devendo para ninguém, né? eu acredito que hoje em dia seria bem complicado viver só disso, tá? É, A gente não é todo networking que é feito, ainda mais numa fase de pandemia. Então, assim, é possível, você precisa se reinventar assim, se reinventar muito para achar um caminho inovador para que, de repente, você consiga uma luz no fim do túnel. Eu encaro dessa maneira. Não é um caminho difícil, tá? Assim, de você torcer para que aconteça, né? Todo mundo torce. é. Eu, por exemplo, já vivi muito de música católica, produção de música católica, mas são as idas e vindas do mercado, né? Eu É, digo que... Pode falar. não, é isso. Não, Pode falar. eu digo que a maior estabilidade de um profissional é a instabilidade dele. É a Ele nunca está na necessidade, zona de né? conforto. Ele nunca está na zona de conforto. É. E daí isso faz com que ele possa correr atrás de outras vertentes dentro do segmento dele e de repente pode ser um diferencial. Vou dar um exemplo prático assim. Pessoal que só filmava em casamentos os eventos. É. Cara, não tem mais casamento. Pô, parte Fazer o para quê? live stream, cara. Vai pra live, na hora. Vai para live stream, entendeu? Poxa, você vai aprender uma tecnologia nova, você vai ampliar seu conhecimento. Então, assim, É. o desafio hoje do produtor que vive só de música católica é esse. O que fazer, né, para sobreviver em meio a tudo isso que a gente está passando? É muito É. complicado. Não, eu até sou meio chato quando as pessoas dizem, não, Pedro, que eu tô pensando em começar. Primeiro, a pessoa diz, eu quero fazer faculdade de música e me tornar músico. Eu não sei se eu faço errado, mas eu não recomendo. Eu digo, cara, se você puder, arruma outra É. profissão, entendeu? Eu Eu não diria, pude, eu não consigo, entendeu? eu Eu diria que preciso de assim, música. eu diria que depende muito do prazo que ele quer se transformar. Porque se ele for, não tenho pressa para transformar, então faz, filho. Não, se você Faz tem um quem pague dia. tuas contas à vontade, assim, então aproveita, Exatamente. A longo prazo, entendeu? então seja, Estuda é isso aí. bastante, faz bastante contato, treina bastante, melhora bastante, né? Exatamente. Mas você tem que pagar as Aproveita. contas. Então, assim, depende muito de cada um, porque esse contexto é bom por uma questão de networking. Eu digo até mais networking do que conhecimento. Porque conhecimento a gente vê muito por aí, cara. Assim, YouTube tá aos montes. Mas é bom ter? É. Eu, por exemplo, fiz a pós-graduação em TI, como eu falei. Valeu a pena, aprendi coisa? Aprendi, mas, pô, o que eu mais aprendi foi contato, networking com as pessoas. Então, para fazer networking dentro de um contexto e fazer uma faculdade é interessante. Mas, assim, aí eu pergunto, dentro de um checklist de prioridades para a pessoa se transformar naquilo, qual é a prioridade? É ir para a faculdade? É, Então, aí que ela tem que pesar, entendeu? É exatamente. uma análise que a pessoa tem que fazer, né? Eu, por exemplo,
Eu, quando fiz tava para definir a questão da pós, né? Eu acabei fechando bastante networking pela, pela ousadia que seria meu artigo de pós-graduação. Porque era uma coisa que eu estava vivendo na época, e como eu já vinha da área de TI, a área de TI utilizava muito gerenciamento de projetos para poder resolver e dar norte aos projetos da área de desenvolvimento de sistemas. Essa janela aqui do website você faz em quanto tempo? X. Divisão de tarefas e tudo mais. Então, isso já estava muito intrínseco em mim. Uhum. E gestão de projeto não é uma coisa que você vai assim, não é uma coisa somente da área de informática, do que é projeto. E um Sim. fonograma ou uma criação de trilha não deixa de ser um projeto. Então, quando o professor me perguntou, eu falei, olha, meu projeto vai falar da área de gestão de projeto para musical, porque é uma coisa que está faltando. O que mais você vê é você definir um deadline dentro de um custo, com uma determinada qualidade, e um diretor de cinema chega do nada e fala assim, não, eu quero tudo diferente, mas o prazo vai ser o mesmo, você vai ter retrabalho, e você vai ter noites de sono, então isso tem que mudar. Os meus professores ficavam assim, cara, mas é um cenário que já está tão consolidado que é loucura. Mas aí esse cenário, essa inquietude da minha parte, vários vêm conversar comigo de vez em quando, coisas, tipo assim, só porque entrou em contato uma vez comigo, sabe? Sim, Então, assim, é desse networking que eu estou interessantíssimo. falando, né? E é dessa inovação que eu estou É. falando em relação ao mercado de produção musical. Agora, O, o o, cara que quer ser produtor musical, hoje, onde é que está o ouro? O que é que ele tem que fazer para começar? eu acho o seguinte, primeiro ponto é a gente tem os streamings, que já mudaram bastante o conceito de venda física. Eu, depois que fiz composição de trilha e vi como funciona um pouco mais a parte de autoral dentro de de uma obra, né? Eu acho que a pessoa pode seguir um pouco mais esse caminho de autoral pensando em ganha-pão, tá? Tô falando pensar em ganha-pão. Por quê? Porque o produtor musical, o produtor fonográfico, sim ganha, mas o produtor musical, o arranjador, o músico, ele sempre vai na área dos conexos, né? E aí, Então, fazendo em assim, grande quantidade, acaba tendo rendimento, fluxo ali constante, né? exatamente, exatamente. Se você quer alguma coisa que... Vamos treinar o básico. Pô, cara, primo, faz umas composições, lança nos streams, vê, faz uma associação, em uma associação arrecadadora, né, vira associado, para você ver como é que vai funcionar. Pelo menos é um pouquinho ali que vai ganhando sempre. E eu vi na prática como funciona essa parte de direitos autorais depois que eu fiz as trilhas de vários filmes que lançaram no cinema, né? Então É. eu vi que, assim, não é que é o ouro, que é a mina de ouro, mas o que o networking pode fazer na sua vida e, bem ou mal, que seria uma coisa meio que garantida. Você não sabe quando chega, mas quando chega, chega e vai chegar. É É, algo quem, assim. quem é letrista, eu sempre falo, cara, faz um portfólio, compõe, se você tem facilidade de compor, compõe todo dia monta teu portfólio, grava, mesmo que seja voz e violão, porque depois você É vai isso começar a aí. distribuir para artista e você vai viver de direitos autorais. Se você é Sim, músico de gravação também, vai atrás e grava bastante. Agora, sim, sim. as pessoas perguntam muito isso, eu estou transferindo algumas perguntas para você, porque é legal Aham, ouvir de claro. você isso, assim. Vamos ver se eu vou conseguir responder tudo, né? Não, então, é justamente isso. Por exemplo, qual é a tendência de produção? Quais são as livrarias virtuais? Quais são os VS que estão se usando? Qual é o tipo de setup que você tem que ter para produzir um home studio em casa e tal? Começa do começo. Como é que você montaria o teu setup em casa, básico, se o cara está começando agora? O cara está começando agora. A gente tem a seguinte questão. Primeiro, o que o cara é? O cara, ele precisa gravar áudio ou só mídia? Porque isso varia ao ponto dele precisar investir ou não em Hum, uma placa, uma interface de áudio, se ele tiver Mac. Eu, por sim. exemplo, muitas coisas aqui na minha casa, eu faço MIDI e nem utilizo, nem ligo a placa de som. A placa de som fica ali atrás, essa aqui fica desligada. Quando eu Hum, preciso colocar um áudio aí que a brincadeira acontece.
Para quê? Porque é uma coisa mais enxuta. Então, controlador no Note, fone, produz tudo sem placa depois que você... Um abraço. A única preocupação que você tem que ter é na sua quantidade de libraries. Eu, por exemplo, tenho um HD de 5 TB só para Contact. Ficou pequeno, tive que comprar um de 8. E daí, assim, Apple Loops, Contact, que eu uso a DAW Logic, né? Como a principal. E é o que eu falo, assim, você ter uma boa quantidade de timbres, e se a sua máquina performar bem, se você trabalhar só com MIDI, cara, deixa a interface de áudio, não é de lado, mas assim, não é tão prioritário. Eu acho que a interface de áudio é maravilhosa, mas o principal dela, hoje, é você fazer a conversão a DDA, que é de analógico para digital, o computador entende. Agora, digital para analógico, vou passar por fone de ouvido para a pessoa ouvir. Né? Então, se a pessoa não trabalhar só com MIDI, tranquilo. Quando eu comecei lá nos primórdios com um um Note Windows HP, eu não tinha placa de som também. Eu não sei qual era o milagre que eu fazia, mas enfim. Mas o cara não tendo dinheiro para comprar um Mac, ele consegue montar um Note Windows assim, tranquilo e produzir? Consegue. Eu digo que assim, hoje em dia, para edição, isso conversando com vários editores lá da Globo mesmo, para você fazer edição de vídeo, é o Windows, cara. Muita gente prefere Mac pela estabilidade e tal, mas para live streaming e para vídeo, cara, o Windows ele é muito mais fluido. Assim como o Mac é melhor para áudio. Interessante isso. Inclusive, você estava falando de Premiere no grupo ali ontem ou hoje, sei lá, né? Isso aí, eu tava falando... Eu edito só no Premiere, mas no Mac, assim, ele, às vezes, o Mac dá uma leve travada. Então, deve ser isso, né? Talvez o Windows o que eu percebi... Melhor. Sim, o meu Mac, por exemplo, eu faço bootcamp. Eu tenho um Windows no meu Mac, se eu precisar usar. Eu já fiz isso, mas eu achei que estava dando pau mais do que deveria. Na verdade, assim, eu só fiz para fazer o teste de transferência de transmissão de live, que eu estava fazendo muito na época, e no meu Mac estava travando, eu não estava acreditando, porque a configuração era boa. Quando eu fui ver, o problema era do sistema operacional. No Windows, ele foi numa desenvoltura absurda. E por falar nisso, no Windows você pode estar com ele atualizado, porque o Mac você tem que ter o Sierra, né? Para poder rodar Pro Tools. Assim, o Pro Tools... O meu é o Sierra. Ele nem todos eles, né? O Pro Tools, ele... Não, o meu é de 2019. Assim, ele funciona melhor, parece, no Sierra, né? Mas assim, lá na Globo, por exemplo, a gente já está trabalhando com o Mojave. E aí roda normal. Roda tranquilo. Não, inclusive, mas lá é um sistema diferente também, né? O André falou, cara, não troca, porque o Sierra roda melhor, os outros vai dar pau, vai travar e tal. O High Sierra ainda rola tranquilo. É o High Sierra que eu tô dizendo, não o Sierra. O High Sierra, tá. O Sierra é o anterior ainda, né? Não, é o High Sierra. Mas o High Sierra, eu já fui muito feliz com ele. O High Sierra é muito bom. O pessoal tá fazendo o teste agora no Mojave, né? Parece que tá sendo bem sucedido lá, em relação a esses testes. Eu não tenho acompanhado muito, que eu tô na vivência lá do Big Brother. Mas quando terminar é que eu volto para essa questão do centro de pós-produção lá da Rede Globo, né? Aí Big Brother você faz que função lá? Cara, o Big Brother, aí eu já trabalho numa função bem engraçada, assim. É como se fosse um centro de pós-produção tamanho reduzido. Então você tem que dar suporte para Media Composer, tem que dar suporte para Pro Tools, tudo que eu já faço naturalmente. Só que a minha veia acaba sendo mais áudio. E lá eu acabo tendo que conhecer um pouco de tudo. Videografismo, e também switches de transmissão, de câmera, enfim. Tem que entender de tudo um pouco. O grande diferencial lá é que você tem que tratar também o seguinte: você tem todos os sinais de câmeras vindo em um sistema, e eu e a minha equipe diretamente a gente tem a responsabilidade de transmitir todos esses sinais de áudio e vídeo para que a pós-produção seja feita. Então, assim, é um sistema que gerencia o que vocês veem no G-Show, o que vocês veem de edição no programa da TV, tudo passa por esse sistema que a gente mantém. Se der algum rolo, fica sem informação.
Globosat já é outra empresa praticamente, né? Não tem contato. Na verdade, na verdade está sendo tudo unificado lá como Grupo Globo, né? Sim, sabe por que Então, eu tô assim, falando? O Combate, que eu assisto muito, ele tem uns probleminhas que eu não sei se é do operador ou do operacional automatizado, porque você estava vendo o evento ao vivo e bota no áudio original, muitas vezes ele não tá. Às vezes, eu tô achando que é do operador em si, que é meio desligado, porque às vezes entra, às vezes o cara esquece, bota na locução em português e tal. O que você acha que é? Aí eu tenho que ver o problema. Poderia até ver, mas assim, é aquela história, assim, como são equipes diferentes, a gente não tá ali intrínseco para ver, para poder viver e até sugerir. Não, é curiosidade, mas eu acho interessante, se um dia você encontrar esse cara, você fala, meu irmão, preste atenção, porque no programa ao vivo, tu esquece de botar... Porque eu sei o que acontece. O UFC ao vivo, tem uma hora que eles começam a anunciar coisas que não podem ser ditas no Brasil. Tipo, acesse o site tal, código de promoção tal, que você vai... Porque aí a pessoa no Brasil que entende inglês, ela vai fazer e não serve para ela porque tá na região errada. Então, tudo que é comercial, eles cortam e botam na locução em português, mesmo no SAP. Caramba, eles vão botar o quê, né? Tinha uma época que eles não botavam nada, botavam só música, deixavam um BG lá. Mas hoje em dia estão botando, eles trocam para a locução original, aí você que está vendo a imagem, corta para Globosat, está lá o apresentador, mesmo você não sabe se está vendo a coisa em português. Quando volta para a luta, eles jogam o áudio em inglês, porque pegam o feed, o original, né? O sinal de lá de fora. Só que o cara esquece, meu irmão. Eu não sei se ele vai sair para fumar, entendeu? Aí eu não sei, né? fico injuriado, porque eu quero ver a narração em inglês, porque gosta, porque a pessoa tem direito, afinal de contas, né? E se você pensar, um canal pago, Premiere, tipo, o cara ainda tinha que dar, se fosse uma coisa aberta, faz o dia que você quiser. Tá pagando por aquilo, tá entendendo? Aí eu já, injuriado, eu entrei no site da Globosat, quero mandar e-mail, não tem como ligar, não tem como mandar e-mail e tal. Dei uma fuçada geral, consegui. Isso é chato mesmo. Mas eu tinha te perguntado inicialmente porque eu achei que fosse uma questão técnica e não operacional, mas aí mas acaba pensando no assunto, acaba que cada transmissão tem uma equipe, digamos assim. E daí eu não sei o que se passa nessa transmissão, né? Fica até difícil dizer. É complicado mesmo. Mas só fechando a questão de library, que eu chamo livraria virtual, porque eu sou meio maluco, eu começo a traduzir ao pé da letra a coisa, né? Biblioteca o importante é entender, né? Mas qual nome específico você indica assim, para a galera que está querendo começar a produzir com controlador, assim, que seja... Por exemplo, a gente usa muito o Nexus na fábrica, né? O Nexus agora a gente está com 2. Nexus é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Só que em casa eu tenho uns menos. O Xpand eu tenho também o Contact, que tem algumas coisas de piano e tal, né? Aquele clássico da Alicia Keys e tal. Sim, sim. Quais mais usadas, assim, que a pessoa pode adquirir de início? Olha só, eu sou muito fissurado por cordas, né? Arranjo de cordas e tudo mais. Eu tenho feito muita coisa nesse sentido, até por conta das trilhas. Qualquer coisa da Spitfire é excelente, né? Tem algumas que são libraries do Contact e tem algumas que a Spitfire agora está caindo um pouco para um control center, onde você instala as coisas no seu computador sem utilizar o Contact. Tem alguns softwares dessa maneira também. E o que eu deixo para indicar que é um gratuito é o BBC Symphony. Para mim, você faz uma orquestra, sensacional. Assim, é uma library que te deixa tranquilo para você ter um bom material e junto com essa praia bem cinematográfica. E existem agora, as outras libraries, né? Essa coisa de orquestra que você falou, tem uns que são mais difíceis porque é exatamente como o instrumento deve ser. Então você faz toda a dinâmica, é até mais difícil de executar ali. E tem uns que são mais friendly, assim, né? Que já tá meio que presetado, assim, as dinâmicas e tal, as salas e tal, as respostas. Mas esse aí que você tá dizendo é um mais profissionalzão, né? Não, esse é muito bom, tá? Só que ele, como o próprio nome diz, né? Symphony, ele vem como uma linha mais sinfônica, e não é só cordas. Tem flugelhorn, tem clarineta, tem, enfim, fagote. Ele trabalha com todo o contexto de uma orquestra sinfônica.
Você acha que dá para Mas alcançar um som de orquestra hoje programado igual a uma captada real? eu não digo que daria, tá? Mas eu digo que hoje em dia, muita coisa, hoje em dia, ela é feita por soma de mockup. A gente vê muito isso em Exatamente. trabalhos até. Então, assim, depende, eu falo muito, depende muito do custo. É o custo do projeto. Poxa, eu gostaria de fazer tudo real. Ótimo. Vai custar uma nota, né? Vai custar uma nota, mas show de bola. Eu não tenho tanto dinheiro, então vamos no mockup. O mockup é o que a gente faz lá, né, de programação e tudo mais. Agora, aquela história. Você quer uma sonoridade para fazer um laboratório, você pode gerar um mockup, né? Se for rolar orquestra, você gera um mockup que gere a partitura, você bota a orquestra e tenta somar os dois para ver, enfim. Rola muito dessas coisas. Rola tem libraries, né? Eu, por exemplo, tenho muitas cordas que eu somo alguma coisa mais solista com uma coisa mais sinfônica que parece que, pô, você está dentro do anfiteatro. Exato. Né? Então, a Eu fiz sonoridade que um você tem que álbum escolher só, também. primeiro álbum da vida que eu fiz todo acústico, não tem nada. Pra não dizer que não tem nada, tem uma faixa que tem um loopzinho rolando, mas fora isso é tudo real, metais, corda, piano mesmo, acústico, aquele lá do Rio Mar, na época que a gente tocava no Rio Mar, lá, Sim, gravava. Aquele piano era meu, eu vendi pro Rio Mar. Uhum. Olha que legal. Mas muito, muito bom, assim, a experiência de gravar tudo e, assim, dá muito trabalho, né? Eu lembro que na passada final da Mix, eu entrei no estúdio com o André 8 da manhã de um dia, fui sair quase meio-dia do outro dia, sem parar, né? Olha só. Assim, mas, tipo, a primeira gravação de bateria desse álbum, a gente ficou com o Renan. A gente era maluco na época, ao invés de fazer a coisa mais simples, né? Aí ficava testando amp, microfone troca, aí bota uma carteira grudada na pele, até achar o som. Então, assim, era uma coisa muito de começo, né? Nossa, isso já tem muito tempo, né? Já tem Sim. pouco mais de 10 anos. E aí, até achar o som da bateria, a gente demorou umas 9 horas até chegar lá. Hoje em dia, Olha tá só. tudo já Tá sabe na como é fase que é, né? é um laboratório, né? Fizemos um Pô, mas era laboratório, muito de fato. legal essa época que a gente convivia, passava o dia inteiro, ia comer junto, falava besteira, não sei o que, gravava, tinha ideia, um dava ideia pro outro, era uma criatividade Olha rolando só. solta, né? Aí, assim, eu sinto falta de gravar presencial todo mundo. Eu acho que a coisa tem uma Sim. energia, né, diferente. Sim. Hoje em dia, Na cada um na sua verdade, casa, né? eu sinto falta também, assim, eu convivi muito com eles, por exemplo, na época lá do GIA, O né? GIA, né? Antes do Rio Mar, a minha Lá em época com eles Brasília, foi antes. Lá em Brasília, na casa do exatamente. Guga, né? Casa do Guga. Fiz muita coisa lá, assim, com eles, né? Eles me pediam para gravar, eu fazia, levava um projeto, eles pediam para gravar coisa no projeto deles, enfim. Então, foi essa época aí. Aí foi essa época que o Rafinha falou: você tá querendo gravar X? Vai lá no Guga. Foi ali em 2008, assim, mais ou menos, que eu conheci, que eu comecei a me aproximar do pessoal. Olha só. Nessa época você tava gravando com eles, né? Bastante. Eu fiz, eu acredito, sei lá, 2005, 2006 até 2011, assim, foi onde eu convivi mais com eles. Né? Eu gravo muito 2011, porque foi quando eu casei, aí mudou tudo mesmo. Assim. Aí muda geral, né? Inclusive, por exemplo, eu tô morando em Fortaleza, assim, o casamento acabou me trazendo para cá e a comunidade Shalom e tal, mas a fábrica continua lá, a gente continua trabalhando junto, mas é tudo mais remoto. Você é a única pessoa que tá no estúdio toda hora mesmo, é o André. Ele virou a casa dele. Então, o Guga tem o estúdio dele, Renan tem o estúdio dele, Rafinha tem o estúdio dele, eu tenho aqui, né? E a gente... Mas dá saudade dessa parada de estar junto, de passar o dia inteiro daquele terreno e tal, de comer mal, ficar o dia inteiro tomando Coca-Cola de chocolate. Mas, assim, é bom que a criatividade rolava solta, né? Mas verdade, sim. Agora a gente tem que se encontrar nas lives, né? Nos podcasts da vida aí, ainda mais nessa época. Eu, assim, a produção remota hoje em dia, ela tem virado uma realidade, né? A gente, assim, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, né? Aquela coisa, mas é um facilitador, não deixa de ser um facilitador. Embora o ideal seria realmente custear a galera do estúdio para poder ficar lá, se o trabalho não for diretamente, né, de vocês, por exemplo, na época. Né? Que é muito prazeroso. Né? Exatamente. A gente antes pagava para trabalhar, só pelo prazer de estar junto, né? É isso aí. Antigamente chega era numa assim. fase, né? Eu tô... Cara, não vou te prender mais não, tá? Imagina.
Eu tô com... Até vou deixar registrado aqui, a gente tá para começar, eu, André e Guga, umas lives periódicas, né, no Instagram para falar, assim, com a cara da fábrica, o trio e tal, e vai ter convidados, eu tava querendo já te chamar, assim, pra gente começar a falar também lá Não, um poxa, pouquinho de música, um pouquinho de alguma coisa, assim. Também que a gente cara, vai que eu abrir pra puder. galera mandar pergunta e tal, e às vezes chama um convidado e vai respondendo ali. Não, vai ser ótimo, assim. Não me sinto digno. Sempre brinco assim, porque, caramba, Imagina. eu fico muito feliz, tá? Gosto muito desses movimentos para poder, assim, dar um gatilho, né? Para que as pessoas possam, poxa, vou ver aqui que de repente eu posso evoluir em algo, não só na questão Então, técnica, mas, assim, eu acho que é ajudar, mais um né? pensamento, Exato, ajudar, ajudar. Hoje em dia, o importante é isso, sabe? É. Conta comigo Vamos, sempre. vamos fazer Agradeço sim. muito. Tô feliz já de ter Vamos. aceito o convite. E espero que vocês fiquem bem aí, você, a gêmea, sua esposa, a família, tudo bem, né? E a gente se Graças. encontra em breve aí, assim que der, Pois é, cara. Obrigado se pela Deus conversa quiser. e pela disponibilidade aí, meu irmão. Pô, eu que agradeço, eu que agradeço. Pedro, muito obrigado. Obrigado pela confiança, pela preferência desse dia. E precisando é só contar. Fico Prazer é muito o meu. feliz, tá? Beleza, cara. Fica com Deus. Um Valeu mesmo. abraço. Grande abraço. Valeu. Valeu.